Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui e hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 35. E olha, esse capítulo tem grandes emoções. Eu vou botar a vinheta para correr, mas enquanto eu colocar a vinheta para correr, não esquece não, se inscreve no canal, curte, compartilha, coloca o sininho das notificações, manda essa palavra para bastante gente, pois é a forma que o YouTube tem de mandar para as pessoas quando o vídeo é relevante. Amém, queridos? Logo depois da vinheta, vem comigo que eu vou te explicar Gênesis capítulo 35. Amém, querido? Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 35. Se você é novo por aqui, fica calmo. Eu vou colocar aqui em cima um card para você achar a série Gênesis. Se por um acaso esse card não aparecer, você vem aqui embaixo, tá o meu nome aqui embaixo no YouTube, Pastor Alexandre Santos. Você clica no meu nome, ele vai te levar lá para a página do canal Ministério Caminhos e lá você vai ver vídeos. E do lado você vai ver playlist. Você vai em playlist e você vai achar lá a série Gênesis. A série Gênesis é um estudo intensivo do livro de Gênesis. Por que o livro de Gênesis, pastor? Porque o livro de Gênesis ele conta toda a nossa origem, como Deus nos criou, qual era o plano de Deus na nossa formação. Se a gente quer voltar aos caminhos do Senhor, a gente precisa ter uma noção qual era a ideia inicial dele quando nos criou. E Gênesis descreve tudo isso, descreve o gênero humano, a corrupção humana, enfim, é um livro maravilhoso. E da forma que a gente vem fazendo, um estudo intensivo, você lê a Bíblia, eu também leio e a gente se ajuda. E a cada capítulo eu trago uma curiosidade, eu trago uma explicação, eu trago uma dúvida, mato uma dúvida teológica que você tenha, hipóteses de resposta para essa dúvida, e também a gente lê e traz uma aplicação prática para a nossa vida. Essa é a parte que eu mais gosto. Então você chegando lá no canal, o que você faz? Você pega, lê o capítulo 1, assiste o episódio 1. Lê o capítulo 2, assiste o episódio 2. E assim por diante. Ou faça da forma que você achar melhor. Amém, querido? Eu estou te esperando aqui logo depois do pause. Bom, gente, vamos lá. Gênesis capítulo 35 é um capítulo de muitas emoções. Quer dizer, não é muitas emoções, muitas ocorrências. Vamos lembrar? Capítulo 34, os filhos de Jacó fizeram uma, vamos dizer assim, uma trairagem, né? Vamos colocar na linguagem de hoje, eles fizeram uma trairagem. Eles fizeram com que o pretendente, né, da sua irmã que havia desonrado, né, ela, né, eles namoraram lá, não ficou bem claro, mas eles tiveram relações e isso era uma desonra, né, eles são circuncidados como proposta dos filhos de Jacó, eles ficam fracos, né, amado? Né, porque imagina, né, cortar a pele do prepúcio depois de velho, depois de adulto. Cicatrização é muito mais lenta, um calor, um clima árido demais, e aí você imagina. Eles se aproveitam da fraqueza desses caras e vão lá e matam todo mundo. Né? Pega as mulheres, pega o despojo, fizeram a festa, vamos dizer assim. Né? E aí Jacó, ele fica temeroso, e Jacó ele fala no final do capítulo passado o seguinte, olha, agora todas as nações vão querer se voltar contra nós, porque o que eles fizeram, amados, foi errado. Inclusive eu trouxe essa palavra para o nosso coração. Não use a sua crença, seus dogmas, suas religiosidades, suas doutrinas para oprimir ninguém. Amém, amado? Tudo que você acha que tem de bom naquilo que você acredita, naquilo que você crê, que seja para gerar discípulos, pessoas que voluntariamente queiram estar perto de você e aprender com você. Mas nunca use isso como forma de oprimir as pessoas. Nunca use as coisas de Deus, as orientações de Deus, as ordens de Deus para enganar as pessoas. Mas enfim, no capítulo 35 a gente vai ver uma série de ocorrências. A ocorrência principal é que Jacó ele quer sair dali. Jacó ele quer sair daquela terra ali porque ele sente que a coisa não vai ficar legal para eles, né? Então ele quer sair dali. E é relatada a morte de uma das amas de Rebeca, né?
Também a gente vai ver, é relatada a morte de Isaac, mas deixa eu te falar uma coisa, isso aí não está bem na linha temporal, tá? A morte de Isaac é algo que acontece lá na frente, mas o escritor sagrado traz esse episódio para o capítulo 35. É bom a gente falar disso, tá, amado? Às vezes a gente pensa que tudo que acontece no mesmo capítulo são ocorrências sequenciais. Não. Talvez o escritor sagrado, na hora que estava escrevendo, lembrou do ocorrido e quis colocar ali o ocorrido, né? Ele quis colocar ali a história, né? E aí o que acontece? É relatada a morte de Isaac ali, né, naquele capítulo, porém essa morte não está muito bem arrumada cronologicamente. Também é relatada a morte de Raquel, que dá à luz ao filho Benjamim, tá certo? Então, acontecem várias coisas, mas eu quero te falar da mudança de Jacó. E eu vou ler isso com você. Gênesis capítulo 35, a partir do verso 1. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: presta atenção nisso, amado. Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos. Tinha mesmo, tá, gente? Estava cheio de deuses escondidos lá. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. Só até aí, né, amado? Só até aí para a gente entender. Então, o que está acontecendo? Eu já te localizei. Jacó está com medo de uma retaliação que poderia vir por causa da gracinha que os filhos deles fizeram. Muito embora eles tivessem um pouco de razão por estarem chateados por causa da irmã deles, mas eles não podiam ter usado daquele tipo de traição, principalmente usando as coisas santas de Deus para fazer isso. Então eles estavam, digamos assim, desguarnecidos, né, em sua total razão. E Jacó, ele recebe a orientação de Deus para partir dali. Deus dá a orientação para ele: olha, sai daqui, vai lá para Betel. Ou seja, lá onde Jacó teve aquele primeiro encontro quando estava fugindo do irmão Esaú. Lá naquele lugar onde ele viu a escada, os anjos subindo e descendo, que Deus se apresenta do lado dele. Então, é lá que Deus manda ele voltar. Só que antes deles irem, uma coisa interessante acontece. Jacó pede para que todo mundo entregue os deuses estranhos. Cara, é muito interessante isso aqui. Olha o tamanho da idolatria que já acompanhava Jacó. Abraão já tinha um povo grande na sua casa. Isaac também. Mas esse povo que agora está com Jacó, que é fruto dos seus filhos mais velhos, dos seus servos, das suas servas, filhos dos servos e das servas, era um número maior. Era um número bem maior e a gente vai ver isso, um exemplo disso no próximo episódio, no capítulo 36. Então já tinha um povo muito grande com Jacó. Acompanhava Jacó um povo muito grande, porque Jacó tinha muitos rebanhos. Jacó enriqueceu muito. A gente falou sobre isso no capítulo 31, no episódio 31. Se você voltar lá, você vai ver eu falando que ele saiu de lá com os rebanhos, que era dele, e ele se tornou um homem muito rico, porque Deus prosperou ele. Então, Jacó agora tinha um povo bem numeroso com ele. E Jacó, curiosamente, diz o seguinte: entregue todos os deuses estranhos, purifiquem-se e troquem de roupa. Interessante, né, amado? Primeira curiosidade, haviam deuses estranhos. No episódio passado, próximo aí,
eu tinha falado sobre a questão de você voltar para casa sem trazer deuses na bagagem, como Raquel fez. Você voltar à rota de Deus, voltar para o seu propósito diante de Deus, sem trazer com você coisas do passado. Raquel pegou um ídolo do pai sem necessidade e trouxe na bagagem. E agora, quando Jacó se vê diante de um desafio, Jacó se vê diante de uma grande ameaça de ser atacado, ele resolve voltar para o lugar onde ele sabe que é a presença de Deus. Então, primeira coisa, amado, quando nós estamos diante de desafios, quando nós estamos diante de questões ameaçadoras, questões que nos deixam inseguros, questões que nos deixam com medo, amado, não hesite em voltar para o lugar aonde você tem certeza que vai encontrar o Senhor, aonde você tem certeza que vai encontrar Deus, aonde você começou o teu propósito com Deus. Amém, querido? Então Jacó, ele recebe a ordem de Deus para voltar para Betel, porque lá ele tinha certeza que ele ia encontrar o Senhor, porque lá ele tinha certeza que lá ele poderia renovar os votos dele com Deus. Lá ele tinha certeza que ele daria início àquela promessa que ele fez, que ele daria o dízimo de tudo, que ele daria sacrifícios ao Senhor, porque ele agora estava sob ameaça. Então, amado, toda vez que a nossa vida estiver sob ameaça, volte para onde? Você sabe que vai encontrar o Deus Altíssimo. Amém, querido? Mas não leve consigo ídolos, nada que aponte para a tua idolatria. Mas pastor, eu não sou idólatra, eu não adoro imagens de escultura. Sabe, querido, um dos nossos maiores erros é achar que nós não somos idólatras. Nós achamos que só quem é idólatra são os nossos irmãos próximos aí, os católicos. Achamos que eles são idólatras porque eles adoram imagens de escultura, e realmente a palavra, ela condena essa prática. A Bíblia condena essa prática. Mas sabe, amado, nem toda idolatria é por imagem de escultura. Às vezes nós idolatramos os nossos carros, as nossas casas, os nossos familiares, os nossos cônjuges. Sempre arrumamos um jeito de idolatrar alguma coisa. Os nossos empregos, os nossos trabalhos, os nossos empreendimentos. Aquilo começa a tomar o lugar de Deus. Idolatria, querido, é tudo que toma o lugar de Deus. Por mais insignificante que seja, qualquer coisa que toma o lugar de Deus é uma idolatria. Então, querido, quando você sentir a necessidade de procurar Deus novamente, para consertar caminhos, para fazer consertos, cuidado, não leve com você nenhum fruto de idolatria, porque isso não agrada ao Senhor. Jacó fala que todos têm que se purificar. Provavelmente eles tinham em mente que a purificação viria através de lavar, né, os rostos, as roupas, lavar o corpo. A gente tem aí, a gente não tem bem resolvido, a gente não tem parâmetros para dizer qual seria o tipo de purificação. Mas a gente entende que quando Jacó determina essa purificação, existe algum rito, existe alguma forma, alguma prática que vai determinar isso. E a purificação, amado, ela aponta para a santidade. A purificação aponta para que você tenha consciência de que você precisa mudar algo em você. Você precisa mudar um comportamento. Você precisa se abster de alguma coisa para dizer para Deus: eu estou limpo, eu estou purificado, eis-me aqui. E Jacó fala: troquem de roupa. E trocar de roupa aponta para vestes. E vestes, na Bíblia, aponta para mudança de estado. Quando diz que trocou as vestes, e a gente vai ver isso no livro de Gênesis aí nos próximos episódios, quando José muda de roupa. A gente vai ver isso no Evangelho, quando Jesus cura o endemoniado, liberta o endemoniado, diz que ele troca de roupa. A Bíblia vai dizer que nós tiramos as nossas roupas de pano e cinza e trocamos pelas roupas de alegria, pelas vestes de alegria. A Bíblia, ela vai falar o tempo inteiro de vestes. Os sacerdotes, quando são consagrados no livro de Êxodo, eles mudam de roupa, eles vão agora para um outro tipo de roupa, porque roupa, vestes, aponta para estado.
Então, querido, Jacó viu a necessidade de, nessa mudança de rumo, nessa volta ao Senhor, nessa mudança de prática, esse novo voto, talvez, que ele tenha feito, de lançar fora toda a idolatria, lançar fora os deuses estranhos, purificar-se, buscar uma santidade, uma limpeza, trocar de roupa, mudar o seu estado, mudar as suas vestes. Sabe, amado, às vezes nós queremos que Deus dê passos em nossa direção e esquecemos que nós é quem precisamos dar uma resposta a Deus, porque a maior resposta Ele já nos deu. O maior passo o Senhor Deus já nos deu quando entregou o seu Filho. E hoje, muitas encrencas que nós nos enfiamos, muitas situações, circunstâncias desfavoráveis que nós procuramos para as nossas vidas, nos leva a buscar Deus de uma forma mais intensa. E Deus nos mostra o lugar, nos mostra em que posição Ele nos quer. Mas para isso, nós precisamos dar passos em resposta a Deus, dar passos na direção de Deus, dar passos caminhando para a vontade de Deus. E aí Jacó sabiamente fala: deixem os deuses estranhos, purifiquem-se, lavem-se, troquem de roupa. Amado, que na nossa vida, toda vez que a gente for buscar um novo rumo em Deus, a gente não esqueça de deixar para trás toda a nossa idolatria, os ídolos que nos atrapalham, que nos purifiquemos, que devemos dar uma resposta para Deus em santidade, mudança comportamental. Essa é a purificação e a troca de veste, ou seja, mudança de estado. Porque fazendo assim, com certeza nós vamos encontrar a habitação de Deus. Com certeza nós vamos chegar em Betel como Jacó chegou e como ele conversou com Deus e como ele teve o reaver da sua promessa, da aliança que fez com Deus. E para nós também não muda, os tempos são outros, mas nós continuamos com as mesmas necessidades de renovar votos com Deus. E para isso é necessário que a gente dê respostas para Deus, que a gente mude o nosso procedimento, o nosso comportamento, o nosso estado, para que a gente se apresente diante de Deus, uma resposta, uma postura, um posicionamento. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de mudança na minha vida. Amém, querido? Que essa palavra possa encher o teu coração. E olha, não esquece não, curte, compartilha, manda essa palavra para o máximo de gente possível, porque tem gente precisando ouvir essa palavra, tem gente precisando mudar o seu comportamento, tem gente precisando voltar para Betel. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.